Quando foi apresentado os algoritmos de roteamento, foi levado em consideração uma idealização da rede, onde todos os roteadores são idênticos e que a rede não é hierarquizada, ou seja, é uma rede plana. Mas, na prática, isso não é verdade. Para analisar, veremos que o destino dos datagramas são identificados através de números de IP. E ao fazermos todas as combinações de números de IP possível, iremos encontrar cerca de 900 milhões de possibilidades diferentes. O que indica que na internet poderemos ter então cerca de 900 milhões de hosts distintos. A possibilidade do número enorme de hosts na rede torna-se impossível guardar todos os destinos numa tabela de roteamento. Um outro problema que vimos é que, de acordo com os algoritmos de roteamento, é necessário transmitir a tabela de roteamento ou para os vizinhos ou para a rede inteira. E isso afogaria o enlace, já que a tabela de roteamento seria enorme. Em outras palavras, numa rede, teríamos mais transmissão de informação a respeito das tabelas de repasse dos roteadores do que a comunicação dos hosts. Conforme já vimos, a internet é uma rede de rede. Dessa forma, precisamos trazer uma autonomia administrativa para cada rede, pois cada administrador de rede pode requerer controlar o roteamento em sua própria rede. A solução para isso é criar um roteamento hierárquico. Para tal, vamos então agregar os roteadores em regiões, ou, o termo técnico, sistemas autônomos, ou AS, de Autonomous Systems. Assim, roteadores do mesmo AS podem utilizar o mesmo protocolo de roteamento. Os algoritmos de roteamento rodando dentro de um determinado AES é denominado de protocolo de roteamento intra-AES. Devido ao roteamento hierárquico, poderemos ter então roteadores em AES diferentes, poderem usar diferentes protocolos de roteamento intra-AES. Para que as redes possam se interligar, formando então a internet, teremos que utilizar roteadores capazes de fazer essas conexões. Esses roteadores são chamados de roteadores de borda. Podemos considerar roteadores de borda como sendo roteadores especiais em um determinado AES. Os roteadores de borda usam o protocolo de roteamento intra-AES com todos os demais roteadores do mesmo AES. Os roteadores de borda também são responsáveis por rotear para destinos para fora do AES. Para isso, eles utilizam o protocolo de roteamento inter-AES com os outros roteadores de borda. Nessa figura, podemos visualizar o roteamento intra-AES e inter-AES. Nela, temos diversas manchas azuis. Cada mancha azul representa uma rede, ou um sistema autônomo. Ao observarmos os sistemas autônomos, podemos verificar que eles possuem diversos roteadores. Esses roteadores utilizam o protocolo de roteamento intra-AES. Sobre alguns roteadores que interconectam os sistemas autônomos, nós temos então o funcionamento do roteamento inter-AES. Na parte de baixo da figura, nós temos um exemplo do funcionamento da tabela de roteamento dos roteadores de borda. Vejam que eles são capazes de identificar se o pacote deve ser direcionado para outro roteador dentro do seu próprio sistema autônomo ou para outro roteador de um sistema autônomo vizinho. Aqui temos um exemplo de um host H1 se comunicando com o host H2. Veja que o host H1 está no sistema autônomo A e o host H2 está no sistema autônomo B. O host H1 envia um pacote então para o roteador em qual ele está pendurado. Esse roteador vai verificar que ele precisa encaminhar os dados para o roteador C dentro do seu próprio AES. Ele encaminha então para o melhor caminho que ele encontra, passando pelo roteador B e indo até o roteador C. O pacote de dados foi encaminhado para o roteador C, pois o roteador C é um roteador de borda e ele consegue fazer a comunicação entre outros AES. O roteador C identifica então que o destino está no sistema autônomo B e encaminha o pacote de dados para o roteador de borda do sistema autônomo de destino. Neste caso, o roteador de borda identificou que o host de destino está presente no seu sistema autônomo. Se não estivesse, ele iria encaminhar para o próximo roteador de borda que pudesse atender essa solicitação. O roteador de borda passa então a operar no roteamento intra-AES, encaminhando os pacotes dentro do seu próprio sistema autônomo, de forma até chegar no host H2.